Amém. Então, por favor, quem é bom de Bíblia aqui vai hoje trabalhar, porque eu separei muitos textos para a gente ler. E a gente vai começar por Êxodo capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia. Êxodo capítulo 3. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento, te pedindo que a tua unção e a tua graça nos cubram, Senhor, e possa o Senhor falar e ministrar no mais profundo do nosso coração e do nosso entendimento. Fala conosco, Deus, descortina a verdade para as nossas vidas e traz o entendimento individual a cada um, Senhor, para que todos possamos enxergar e compreender a realidade de si mesmos diante da tua imagem e da tua semelhança, Senhor. Nós te bendizemos por tudo, Pai, e te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos e lermos e falarmos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vocês conhecem bem o chamado de Moisés, né? Enquanto ele estava vivendo já no deserto. E nesse momento, então, ele tem um encontro com Deus diante da sarça ardente. Vamos então correr lá para Juízes, capítulo 6, versículo 12. Juízes 6, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Vamos então para primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 32. A palavra nos diz assim: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, corre comigo lá para Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 31. A palavra nos diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas.
Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade, mas eu vou dar uma acelerada, porque eu vou ler esse mesmo texto nos outros evangelhos. Lucas 22, 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, eu estou lendo os textos paralelos para você perceber as diferenças. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Em João, capítulo 13, mesmo texto dito por João. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vocês não devem estar entendendo nada. Esse monte de texto que eu joguei em cima de vocês, mas vocês vão entender já já. Essas 4 pessoas, né? Moisés, Davi, Gideão e Pedro. Eu selecionei essas 4 pessoas com o intuito da gente pensar o quanto que a nossa postura, o quanto que o nosso olhar, o quanto que a nossa visão a respeito de nós mesmos interfere na nossa ação e na nossa reação diante da vida, diante das circunstâncias da vida, diante da nossa relação com o que está fora de nós. Sejam com as pessoas, sejam com as situações da vida. E eu fiquei observando o quanto isso faz a diferença. E é evidente que a história de cada uma dessas pessoas, assim como a nossa própria história, cada um de nós tem uma história. Desde o dia em que nós fomos gerados até o dia de hoje, nós trazemos uma história. E a história de cada um de nós certamente explica muitas dessas formas, ou muitas desse olhar, ou muito dessa maneira de nós entendermos e interpretarmos as coisas e reagirmos a essas coisas na nossa vida. Então, eu selecionei esses 4 porque eu queria exatamente que a gente tentasse compreender o que se passou ali na vida deles e, de alguma forma, que a gente trouxesse essa experiência que eles tiveram para a gente, tentando identificar essas coisas dentro da nossa própria realidade. Então, vamos começar por Moisés. Moisés, ele estava ali no deserto, depois que ele tinha abandonado o Egito, e ele estava vivendo ali, apacentando o rebanho do seu sogro, quando Deus o chamou através da sarça ardente, atraiu a sua atenção e começou a falar com ele. Você se lembra do que nós acabamos de ler. Ele tinha uma história muito conflituosa, uma história que dificultou que ele pudesse entender qual era a identidade dele. E isso é uma das coisas que mais prejudica o nosso olhar, a nossa visão e a interpretação que nós fazemos de nós mesmos e daquilo que está fora da gente. Falta de identidade. Ou falta da compreensão da nossa identidade, de quem nós somos de fato. E ele, se nós começarmos a olhar um pouquinho a história de Moisés, ele foi gerado por uma judia, viveu os primeiros anos da sua vida aos cuidados dessa mulher. Certamente, imagino eu, ela falava
do povo de Deus, do amor de Deus, das histórias referentes às experiências do povo de Deus com Deus e suas promessas e seus feitos e etc. e tal. Só que em um determinado momento da vida dele, ele passou a morar no palácio de Faraó, sendo criado como se fosse filho da filha de Faraó. E, obviamente, que ele saiu de uma condição simples, porque o povo judeu era escravo nessa época no Egito, e passou a uma condição de extrema abastança, e muito luxo, e muita regalia, e tudo do bom e do melhor. Com toda certeza, Moisés estudou com os melhores professores, comeu as melhores comidas, fez tudo do bom, se vestia com as melhores roupas, e teve tudo do bom e do melhor. Só que no meio de toda esse luxo e essa grandeza, né, que ele vivia no palácio, ele começou a observar o seu povo, ou seja, o povo judeu, que naquele momento era escravizado, era humilhado, era castigado, era punido. E ele, então, em um momento em que ele viu uma cena como essa, ele tomou as dores daquele povo, que era o povo dele. E que, imagino eu, ele devia se lembrar de coisas que a mãe dele falou para ele quando ele era criança. Então, ele tomou a frente para socorrer, para ajudar esse povo. Só que ele não foi bem interpretado. E aí, por conta disso, aqueles que eram do seu próprio povo o rejeitaram, o discriminaram e o excluíram dessa relação. Só que, para que isso pudesse acontecer, para que ele pudesse estar em defesa do seu próprio povo, ele acabou assassinando um egípcio. E aí, agora, esse povo judeu não o queria por perto. Por outro lado, como ele ia voltar ao palácio de Faraó, tendo assassinado um egípcio, e aí, no meio dessa loucura toda, ele resolveu ir embora e fugir. E foi, então, viver no deserto. Ou seja, Moisés provavelmente tinha uma crise de identidade. Ele era egípcio? Ele era judeu? O que ele era, afinal das contas? Quem ele era? Qual era o significado daquela vida que tinha tantos conflitos dentro dele? Tanto que a pergunta que ele faz diante de Deus é: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu nem sei dizer quem eu sou. Então, de fato, ele não tinha se encontrado ainda, ou encontrado a sua identidade ou o propósito da sua vida. Já Gideão, ele era um homem completamente diferente. Ele era um homem que vivia de histórias. Gideão vivia da experiência de outras pessoas, experiências do seu próprio povo que foram narradas a ele, e isso alimentava a sua fé, mas ele mesmo não tinha suas próprias experiências. Ele mesmo não tinha uma intimidade com Deus que trouxesse significado à sua vida, entendimento do propósito de vida para ele, e ele não tinha grandes ambições nem grandes perspectivas. Tanto que, quando ele responde ao anjo do Senhor, ele diz: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. O olhar que ele tinha para ele mesmo era um olhar diminuto, era um olhar depreciativo, de insignificância, como se a vida dele não tivesse nenhuma expressão que pudesse mudar nenhuma realidade. Davi, ele ainda moço, ele foi ungido por Samuel, ungido para ser rei de Israel. E ali, a partir desse momento, a unção se apoderou de Davi, no momento em que Samuel o ungiu. E aí, a partir disso, ele começou a ter experiências tão fortes e tão significativas, em que a mão de Deus era com ele, o poder de Deus se manifestava através dele, que Davi cresceu, a partir desse momento, com muita ousadia e confiança, porque imagina se você começa a fazer coisas e tudo vai dando muito certo, até você pegar um leão pela barba e matar o leão, pegar um urso e matar o urso, e tudo que você faz funciona, e tudo que você faz dá certo. Qual é o resultado disso? Confiança, não é? Ousadia, intrepidez, e assim Davi se manifestava. Ele se dispôs a pelejar contra esse gigante filisteu quando todo o exército de Israel estava apavorado.
recolhido, apavorado. E ele disse, peraí, mas não se apavorem, pode deixar que eu vou lá. Só que ele era um rapaz, ele não tinha treinamento militar, ele não tinha arma, ele não tinha armadura, ele não tinha nada disso, mas ele tinha a ousadia que procedia de experiências frutíferas, vamos colocar assim, de experiências que tinham dado certo, que encorajavam Davi e faziam com que ele acreditasse. Mas ele não tinha só essas experiências. Davi tinha uma compreensão muito especial de quem Deus era e do valor e da veracidade da aliança de Deus com aquele povo, o povo de Israel. Então, essa compreensão que ele tinha fazia toda a diferença, porque a palavra que ele disse foi essa: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, quem é este que não tem aliança com Deus para afrontar aqueles que têm a aliança com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, com o Deus que é presente e que honra e zela por essa aliança? Então, a compreensão de Davi a respeito disso era muito nítida, muito clara, muito forte. Só que, no meio de toda essa ousadia, ele não esteve atento para as suas próprias fraquezas. Vamos passar para Pedro. Pedro era um homem também muito ousado. Ele era um homem confiante. A gente não sabe muito bem a história da vida de Pedro. A gente sabe que ele era um judeu, a gente sabe que ele era um homem que vivia da pesca. Mas a gente não sabe muito a história da vida dele. Só vemos em muitas passagens o quanto ele era ousado, enquanto ele era atirado, atrevido, no sentido de não temer aquilo que os outros poderiam pensar a respeito dele, uma crítica, um comentário, ou até alguma repreensão. Ele se atrevia, ele se expunha, ele falava, ele estava sempre à frente, atiradamente, para assumir os lugares e as coisas que vinham a ele. Só que ele, ao mesmo tempo que ele não se deixava intimidar, ele também não percebia algumas coisas. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Ele, ao mesmo tempo que não se deixava intimidar, ele não percebia que toda aquela coragem que ele acreditava ter não era tão verdadeira assim. E aí o que eu quero perguntar para mim e para você mesmo é: como que você se vê? Esse é o tema dessa mensagem de hoje. Como você se vê? No meio de toda a sua história, no meio de toda a tua trajetória, qual é o olhar que você tem a respeito de você mesmo? Se você pudesse se definir, se você pudesse dizer para alguém, ou para todos nós aqui, quem é você? Talvez, no meio dessa sua visão e desse seu olhar e dessa descrição que você traria, talvez você apresentasse alguns equívocos, algumas compreensões distorcidas, algumas compreensões mentirosas a respeito de você mesmo. E eu acho que é importante a gente pensar, porque eu fiz questão de selecionar aqui duas pessoas que se mostraram intimidadas, inseguras, e duas pessoas que se mostraram muito confiantes e muito ousadas. Exatamente para mostrar que tanto faz se o meu olhar a respeito de mim é um olhar tímido, é um olhar de uma autoestima afetada, prejudicada, ou se o meu olhar a respeito de mim mesmo é um olhar positivo, de uma autoestima elevada, não importa. A questão é, o que nisso tudo há de verdade? O que nisso tudo realmente é verdadeiro? Porque, às vezes, esse olhar, seja para confiança, para autoestima elevada, ou seja, para uma autoestima baixa e prejudicada, de uma forma ou de outra, se aquilo não tem um suporte verdadeiro, isso nos prejudica. Isso milita contra a gente.
E é importante que a gente consiga enxergar o que realmente é. Quem, de fato, nós realmente somos. A vida, de muitas formas, ela nos leva a muitas distorções. No meio das nossas histórias, no meio do contexto em que a gente cresceu, da cultura da nossa família, ela nos leva a muitas distorções, distorções de olhares e de autopercepção, de autocompreensão. E até de compreensão do outro. Quantas vezes a gente distorce o que o outro está dizendo? Por quê? Exatamente porque o nosso olhar a respeito da fala do outro está intimamente ligado à forma como eu me vejo. A forma como eu me vejo afeta a minha compreensão a respeito do discurso do outro. E isso traz muitos problemas. Eu tenho certeza que todos nós aqui poderíamos dizer experiências de uma comunicação truncada, em que você diz uma coisa, o outro compreende outra, ou vice-versa. Isso acontece em muitos momentos. Às vezes, nós distorcemos e interpretamos equivocadamente os nossos próprios sentimentos. Eu já vi pessoas falando a respeito de si mesmas e do que elas estavam vivendo e sentindo de uma forma completamente equivocada da realidade. Então, é preciso que a gente tenha uma interpretação a respeito das nossas próprias emoções verdadeira e clara. Porque se eu compreendo errado, eu vou atuar sobre essas coisas de maneira errada. Concorda comigo? Então, é preciso que eu compreenda da maneira certa. Por exemplo, para que você entenda o que eu estou dizendo, há situações que acontecem na nossa vida que, de alguma maneira, geram medo em nós. Só que, dependendo da forma como eu sou, eu posso ser uma pessoa que tema o medo. Sabe o que é isso? Ter medo de sentir medo, porque sentir medo é algo aterrorizante, porque é o momento em que você se sente fragilizado, é o momento em que você se sente vulnerável, é o momento em que você se sente ameaçado. E aquilo é aterrorizante. Então, para que eu não tenha que enfrentar o meu próprio medo, uma das reações mais naturais ao medo é a agressividade. Então, a gente se levanta agressivamente contra outra pessoa ou contra outra situação que possa estar gerando medo. E aí o nosso entendimento é: esta pessoa me irrita. Esta situação me irrita. Na verdade, essa irritação é fruto de medo. Então, o olhar, ele fica superficial e a gente trata a situação como se fosse uma irritação. Algo que me provoca, algo que me tira do meu centro, do meu sério. E, na verdade, não é isso. É algo muito mais profundo do que isso, que é aquilo que me ameaça e que faz com que eu sinta medo. Então, é muito importante que a gente consiga compreender essas coisas. Deus nos tem chamado para a verdade. E é isso que eu quero que você associe à pergunta que eu fiz a vocês. Como você se vê? Como você se descreve? Lembre-se que Deus tem nos chamado à verdade. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade pode ser muitas verdades, no sentido da verdade de quem eu sou de fato, a verdade de quem Deus quer que eu seja, a verdade de quem Jesus é e o que Ele fez e o que Ele fará por cada um de nós. São muitas verdades. Então, quando eu começo a compreender a verdade, se eu enxergo que há algo mal dentro de mim, o Senhor nos convida ao arrependimento. Se a verdade me diz que há algo bom dentro de mim, o Senhor me convida a estar a serviço da sua vontade. E é preciso, então, que a gente discirna o que são essas coisas todas. Mas é fundamental que a gente consiga enxergar quem nós podemos ser em Deus. Porque muito mais importante do que quem eu sou hoje, do que quem
o que me define hoje é a forma como o Senhor me vê e aquilo que Ele tem proposto para a minha vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele traz à existência o que não existe. Quando a Bíblia diz, haja luz, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Quando o Senhor proclama sobre as nossas vidas o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós sejamos, Ele traz à existência sobre nós a capacitação para executarmos essa tarefa. Então é muito necessário que eu enxergue quem eu sou, e não apenas quem eu sou da forma que eu estou hoje, mas aquilo que Deus quer que eu seja. E não só em termos de propósito de vida, não só em termos ministerial ou qualquer outra coisa, mas muito mais até na nossa identidade e na nossa natureza. Porque a palavra do Senhor nos convida a sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, a gente não pode se conformar com quem a gente é. Muito menos acreditando numa mentira, acreditando que eu sou alguma coisa que, na verdade, eu nem sou. Quantas pessoas se julgam incapazes? E, na verdade, elas têm muita capacidade. Elas só não enxergam e não acreditam. Então, elas passam a vida acreditando numa mentira. E essa mentira engessa toda a produção que essa pessoa poderia ter na vida dela. Tudo o que ela poderia fazer. O que e como Deus nos chamou para sermos nele. Conhecereis a verdade, e eu vou substituir essa palavra por Cristo. Conhecereis a Cristo, e Ele vos libertará. Libertará da escravidão do pecado. Libertará das mentiras em que eu acredito. Libertará dos traumas que me marcaram. Libertará das visões equivocadas. Libertará de todo tipo de distorção que nos desvirtua da imagem e da semelhança do próprio Deus, que foram programadas para a vida de cada um de nós. Ele nos libertará de tudo que nos impede de ser quem nós potencialmente devemos ser. O Senhor tem colocado um potencial nos nossos corações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, a palavra nos diz assim: pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias, primícias das suas criaturas. Aquilo que vem na frente, aquilo que comanda e que conduz todo o carro que vem atrás. Ou seja, nós somos a primícia de toda a criação. E por nossa causa o Senhor fez todas as coisas. A pergunta de Moisés foi: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Eu nem sei qual é a minha nacionalidade. Eu não sei se eu sou judeu ou se eu sou egípcio. Eu não sei nem quem eu sou. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o teu povo das mãos dele? O que Deus respondeu? Eu serei contigo. Deus trouxe Moisés a uma realidade diferente do que ele estava entendendo. Eu serei contigo. Ao questionamento de Gideão, Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O que Deus respondeu para ele? Duas coisas. Primeiro, Deus trouxe a Gideão a revelação de uma verdade que ele não compreendia, que ele não enxergava mesmo. A verdade de que ele era um homem forte e valente. Gideão não sabia disso. Deus diz para ele: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. O Senhor é contigo, homem valente. Você imagina o desperdício de um homem valente que não se vê como um homem valente.
É isso que eu quero que a gente confronte dentro da gente. As mentiras que nós acreditamos a respeito de nós mesmos e que nos prejudicam e que, de alguma forma, limitam todo o potencial e tudo que nós podemos ser nas mãos do Senhor. O Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Essa foi a primeira revelação que Deus deu a Gideão. E a segunda resposta que ele deu a essa pergunta foi: já que eu sou contigo, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu quero que a gente se lembre que os midianitas, eles eram como gafanhotos cobrindo a terra. Era um grupo muito grande, mas muito grande. E a palavra que Deus deu para ele foi: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vai nessa tua força, homem valente, mas vai sabendo que eu estou contigo. E é isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Davi nos traz um ensinamento muito precioso. Porque apesar dele ser novinho, apesar dele ser um jovem ainda, ele já compreendia tudo que Deus trazia, do que significava a presença de Deus, a aliança com Deus e aquilo que Deus garantia. Isso que Gideão precisou ouvir, isso que Moisés precisou ouvir, eu sou contigo e por isso você vai prevalecer, Davi já sabia. Davi já tinha isso dentro dele, pulsando, o quanto que a presença de Deus promovia toda a diferença em toda e qualquer circunstância. Tanto que o que ele diz para Saul foi exatamente isso: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ele tinha convicção de que Deus estando ao seu lado, que aquela batalha era vencida, era certa, era a vitória certa. Ele amava ao Senhor de uma forma tão genuína, tão sincera, que a afronta daquele gigante contra o povo de Israel o afrontava diretamente. Ele chegou naquele lugar simplesmente para trazer provisão aos seus irmãos. Trazer o pão, trazer umas coisas que o pai mandou, porque os 3 irmãos mais velhos dele estavam na guerra. E ele foi ali para isso. E quando ele chegou ali, ele começou a ouvir aquele burburinho daqueles homens, daquele exército, e eles diziam assim: mas vem cá, o que é que vocês estão dizendo? Não, porque o rei disse que aquele que vencer Golias, que casará com a sua filha, morará no palácio e que a sua família estará isenta de impostos. Ele ouviu aquilo, ele não acreditou. Ele não acreditou, porque era como se estivesse dizendo assim: gente, vem aqui pegar a chave e o carro está ali na porta, pode levar que é seu. Ninguém vai pegar chave nenhuma, que ninguém vai acreditar nisso. Ele não acreditou, porque era tão banal fazer isso, era tão fácil, que ele disse assim: mas, espera aí, o que vocês disseram mesmo, hein? Ele pediu para eles repetirem. E aí repetiram. Aí ele falou assim: pode deixar que eu vou. Mas como se fosse assim, coisa mais mole do mundo, enfrentar os gigantes, né? E aí eles disseram assim: mas você está maluco? Esse cara é experiente em guerra. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho da espada dele. Você está maluco? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E tem mais, ele afrontou o meu Deus vivo. Ele tomou as dores do Senhor. E ele foi lá para enfrentar isso, mas ele era atrevidinho mesmo. E o que aconteceu? Ele vira e diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Tirar a afronta de sobre Israel. Ele tomou esse lugar. Escuta, vocês estão sendo afrontados, ninguém vai fazer nada. Então, peraí, deixa que eu vou tirar essa afronta. E aí disseram, né? Disseram para ele o que aconteceu. Agora,
ao mesmo tempo que ele tinha tudo isso, que era muito precioso e que muitos homens já velhos não conseguem alcançar, e ele, como um jovem, ele já tinha compreendido todas essas coisas, ao mesmo tempo ele tinha um amor por Deus e uma ligação com Ele de uma tal maneira que realmente era o diferencial. Davi era apaixonado por Deus. Mas toda aquela confiança e toda aquela paixão fizeram com que ele deixasse de estar atento, deixasse de perceber a verdade que recaía sobre ele também. O coração do homem é mau. E Davi, não prestando atenção e não vigiando a sua própria natureza, ele acabou cometendo um ato de crueldade, de grande crueldade, contra um homem reto, que era Urias, marido de Betsabá. E aí, o que a palavra do Senhor diz? Que quando Natã chega para repreendê-lo, Natã, profeta, chega, o rei estava lá sentado, e Natã começa a contar uma historinha. E ele vai ouvindo a historinha, ele vai ali se envolvendo com a história, e naquela coisa do coração reto, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, porque aquele que ama ao Senhor ama a sua justiça. Aquele que ama ao Senhor ama a sua santidade, a sua retidão. Então, Davi amava todas essas coisas. E aí, o que aconteceu? Ele, ouvindo aquela injustiça que vinha sendo contada na história de Natã, de que o homem tinha muitas ovelhas, ele era muito rico, muito abastado, e tinha um vizinho dele que só tinha uma ovelhinha, que era a única coisa que ele tinha, ele não tinha mais nada na vida, ele só tinha aquela ovelhinha, e ele cuidava da ovelhinha com todo amor, a ovelhinha dormia com ele. E aí o homem rico recebe uma visita, e ele diz assim, não vou matar nenhum do meu rebanho para dar de comer a esse homem, mata a ovelhinha daquele ali. Aí a Bíblia diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Gente, eu não sei... Ele deve ter caído 10 vezes daquela cadeira. É ou não é? E o que aconteceu? Davi se deu conta de que compreender quem Deus é e o que Deus representa estando ao meu lado, amar a Deus de todo o meu coração, não substitui e não pode me isentar da obrigação de me vigiar. Porque o coração do homem é enganoso. Jeremias diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se eu tenho um coração que é enganoso, e eu tenho um Deus que esquadrinha o meu coração, por que eu vou desperdiçar a oportunidade de que Ele me mostre o que há aqui dentro de mim? Porque ninguém melhor do que o Espírito Santo para me dizer quem eu sou, e o que eu tenho de bom, e o que eu tenho de ruim, e como eu posso melhorar, e como eu posso mudar, e como eu posso vencer e prevalecer sobre todas as adversidades da minha vida. Ninguém melhor do que o Espírito Santo. E a gente precisa usufruir disso. Já Pedro, o Senhor Jesus faz um trabalho inverso do que Deus fez com Davi. Porque Jesus não apenas aponta para Pedro uma fragilidade que ele tinha e que ele nem sabia que tinha, que era o medo, mas ele também mostra para Pedro que a ousadia e a intrepidez e a coragem desvinculadas do amor a Deus não dá certo. Resulta em fracasso, resulta em medo, em decepção, resulta em frustração.
E aí, como é que Jesus faz Pedro entender isso? Ele chega para Pedro e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Quando Jesus diz, tu me amas, na nossa Bíblia, tudo é, tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo. Só que, no grego, as palavras são usadas de outra forma. Então, Jesus disse, Pedro, tu me amas ágape? Ou seja, você me ama apaixonado, com o amor de Deus, o amor perfeito, o amor que é sacrificial? E Pedro responde para ele, Senhor, eu te amo, filhos. Eu sou teu amigo, eu sou teu companheiro, eu sou fiel a você, mas não sou apaixonado. E aí a Bíblia diz que Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas ágape? E ele responde de novo, Senhor, eu te amo, filhos. Gente, pensa se você pergunta, né, para alguém que você pergunta para o seu filho, você me ama? Toda mãe quer ouvir o filho dizer, eu te amo, mãe. Fala a verdade, quer ou não quer? Hoje a mãe do Márcio está aqui em festa, matando a saudade, né, do filhão que mora longe, ela mora no sul e o Márcio mora aqui no Rio. Então imagina a saudade. E aí então o filho diz, mãe, eu gosto de você. Não foi isso que eu perguntei. Eu não quero que você diga, eu gosto de você. Isso é muito pouco, mas foi o que Pedro disse. Eu sou teu amigo, eu te amo, filhos. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta de novo. Ele diz, Pedro, tu me amas ágape? E aí, olha o que a Bíblia fala assim. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas ágape? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, ágape. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, ágape. Aqui ele abriu o entendimento da necessidade dele amar a Jesus de uma forma diferente. E aí então Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, apesar de todo esse teu titubeio, de você demorar tanto para chegar onde eu queria, de dizer que você me ama apaixonadamente, num amor verdadeiro, sacrificial, um amor de Deus, pode ter paz, que você vai chegar a verdadeiramente morrer de uma forma que me glorifique. Pode ficar em paz, que você vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida, e a tua vida e a tua morte vão glorificar o Senhor. Porque imagina o grau de insegurança desse homem. Ele já estava triste de perceber que ele não tinha chegado onde ele tinha que chegar. E essa questão também é aonde que nós já chegamos e aonde que nós temos que chegar. A palavra do Senhor diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Jesus, né, dizendo, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Ou seja, o nosso amor por Jesus, ele não pode ser filos, ele não pode ser fraterno, ele precisa ser um amor ágape, apaixonado, divino, sacrificial. O mesmo amor que o Senhor teve para conosco, a ponto de dar a sua própria vida por nós, precisa ser o nosso amor por Ele. Mas eu não posso apenas amar ao Senhor. Eu preciso amar e eu preciso temê-lo. Porque enquanto eu amo, eu me entrego apaixonada, mas enquanto eu o temo, eu me vigio. Eu zelo
pelo aquilo que está dentro de mim, e não apenas naquilo que diz respeito à inclinação para o erro, para o pecado, mas também naquilo que há de potencial dentro de mim, que eu preciso usar e multiplicar. Porque se eu me prendo às mentiras, ou a visões ou entendimentos equivocados a respeito de mim mesmo, eu simplesmente deixo de ser o que Deus quer que eu seja. Aprisionado por uma visão equivocada e limitada. O aperfeiçoamento que Deus quer trazer à nossa vida, o crescimento e a transformação, o aprimoramento desse entendimento de quem nós somos, do que há aqui dentro, desse olhar que pode ser um olhar correto ou pode ser um olhar equivocado, tudo isso passa pelo desenvolvimento da nossa salvação. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me converto a Ele dia após dia, quanto mais eu deixo que o Espírito Santo venha sobre a minha vida e me transforme, e me lave, e me santifique, e me traga o entendimento a respeito de mim mesmo, tanto mais eu vou ambicionar ser como Jesus é. E Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Esse amor que lança fora o nosso medo. Esse amor que não me deixa me acovardar diante dos meus medos. Que não me deixa me acovardar diante da minha verdade. Porque se eu descubro que eu não sou tão legal quanto eu acreditava que eu era, ai meu Deus, meu mundo caiu. Não! É bom sabermos quem somos, para que a gente possa buscar onde mudar e como mudar. Porque enquanto a gente acredita numa mentira, a gente está feliz da vida. A gente não faz nada para mudar. A gente precisa mudar. E mudar em busca do que é verdadeiro, do que é genuíno, do que de fato traduz o homem que Deus estabeleceu e projetou para você. Que o Espírito Santo possa gerar em nós uma permanente insatisfação, para que a gente busque mais e mais e mais e mais a presença dEle sobre as nossas vidas. E que o Senhor tenha plena liberdade de conversar conosco e nos mostrar quem nós somos. Tanto daquilo que a gente nem sabe que tem, como Deus disse para Gideão, vai na tua força, homem valente. Ele não sabia que ele era valente nem forte. E nem a gente se engane achando que a gente não é, ou que a gente é coisa demais, e na verdade nós não somos tão valentes assim quanto a gente acreditava ser. Mas que nem de uma forma nem de outra a gente se apavore. Porque ouvir isso, vai nessa tua força, homem valente, quando você não se vê valente, é aterrorizante. Porque te obriga a uma atitude que você nem pensa em ter, porque é muito arriscada. E, ao mesmo tempo, ouvir, você não é tão corajoso nem tão valente quanto você acreditava ser, também não é uma coisa fácil de se ouvir. Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa ser valente e corajoso para enfrentar a verdade e buscar algo que é ainda mais verdadeiro do que quem nós somos, quem Deus é e quem Deus quer que nós sejamos. Amém? Eu te convido a não se sujeitar a nenhuma mentira na sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa eu sei. Hoje, o mundo tem um grande problema, as pessoas em geral têm um grande problema em virtude de toda essa trajetória da humanidade. Nós somos, de um modo geral, carentes, de um modo geral, inseguros e, de um modo geral, não nos sentimos amados. Mas eu quero que você se lembre que, independente de qualquer coisa na sua vida, que haja por fora ou por dentro de você, Deus te ama. De tal forma que Ele deu o seu próprio Filho por amor a você. E o amor de Deus permanece por cada um de nós, para nos trazer a esse lugar, semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Ele nos convida a sermos filhos.
irmãos de um filho primogênito, que é Jesus Cristo. Amém? E dentro de uma casa, os filhos não podem ser tratados com distinção, porque os pais amam a todos e cuidam e se preocupam com todos e vão em busca de todos. Amém? Assim é o nosso Deus. Então, jamais aceite esta mentira de que você é desprezado e não é amado, de que você não tem valor ou significado, porque Jesus morreria por algo sem valor? Não. Se Ele deu a sua vida por nós, é porque nós temos valor aos seus olhos. Amém? A tua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Não aceite menos do que isso. Amém. Em nome de Jesus.